Gente, vamos falar um pouquinho dessa viagem do Bolsonaro lá para a Argentina, porque os homens já estão reunidos, viu? Perto da posse, o Lula faz uma dedicatória ao presidente argentino, Alberto Fernandes. Ele diz o seguinte, abre aspas, caro Alberto, você sabe do apreço que tenho por você, por ter sido sempre correto e altivo para enfrentar os tempos de turbulência regional e internacional que lhe tocaram na presidência. Você teve que enfrentar uma pandemia e uma seca, merecia sorte no seu período e nossa amizade segue, não é uma amizade de mandato, fecha aspas. Do outro lado, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, deve receber tratamento de chefe de Estado, inclusive nessa posse do Milei de domingo. O Bolsonaro está reunido nesse momento naquele almoço organizado. Daqui a pouquinho tem um almoço organizado, mas a gente já tem algumas imagens aqui que estão pipocando na internet sobre a reunião entre Bolsonaro e Javier Milei. Tem muita gente reunida, vejo o ministro Ciro Nogueira, Fábio Weingarten, Patrícia Burit também, Valdemar Costa Neto, Eduardo Bolsonaro, estão sentados. Eu passei para você, Mari, para a gente tentar colocar aqui. Daqui a pouquinho a gente coloca essa imagem do Bolsonaro se reunindo na manhã desta sexta-feira lá em Buenos Aires. O encontro foi realizado ali no Hotel Libertador, onde o Milei está hospedado durante essa transição e todo esse encontro foi articulado pelo deputado do federal Eduardo Bolsonaro. Nelsinho, e aí, meu amigo, o que a gente pode esperar da posse no domingo, hein? Vai ser muito interessante, né? Porque é uma posse muito próxima do resultado da eleição, né, Paulinho? Diferentemente daqui do Brasil, em que o resultado da eleição é no último fim de semana de outubro e a posse é só em janeiro, lá ganhou e poucas semanas depois já vai assumir, então tá ainda no calor da vitória, o pessoal tá ainda comemorando muito e vai ser uma posse muito festiva. Em relação ao tratamento que o Bolsonaro vai receber de chefe de Estado, é importante deixar claro que um ex-presidente, ele tem um tratamento de presidente. Então, natural que ele receba esse tratamento e não é por ser ele. É claro que tem todo o tempero dessa proximidade, mas fosse o Michel Temer, fosse a Dilma Rousseff, fosse o Fernando Henrique, receberia diplomaticamente, pelo protocolo, o mesmo tratamento de chefe de Estado. E aí, Pepe? Bolsonaro tem que ser tratado como chefe de Estado? Não, tem que ser tratado como chefe de Estado, né, como todo ex-presidente do Brasil e qualquer outro país do mundo tem que ser tratado como chefe de Estado. Então, em relação ao tratamento que o Milei está dispensando ao Bolsonaro, está correto, né? Agora, o que eu fico imaginando, né, o que o Bolsonaro vai conversar com o Milei, né? O que ele vai falar para o Milei? O que ele tem a acrescentar ao Milei? Eu não tenho nada a acrescentar ao Milei. A não ser falar para o Milei o que deu errado no governo dele no Brasil, com a receita liberal que o Paulo Guedes quis imprimir na economia do Brasil e deu errado. O Brasil teve mais recessão. O Brasil teve mais recessão, teve mais inflação, taxas de juros altíssimas, bota juros do mundo todo, né? Pepe, deixa eu falar uma coisa para você. A economia andou de lado. Deixa eu falar uma coisa pra você. Ele vai falar da costeleta do Milei, certeza. A primeira coisa. Só que não. O Bolsonaro, ele é um cara cheio de erro no governo dele. Foi marcante pelos erros em relação à Covid, à pandemia. Foi marcante pelos discursos negacionistas dele em relação a muita coisa, né? Mas em relação à economia liberal do Paulo Guedes, não tem como você criticar, meu amigo. Isso aí é o ponto forte do governo Bolsonaro, a economia. O Brasil estava ruim na economia. O Brasil passou pela pandemia e estava saindo muito bem, está colhendo os frutos até agora, se a economia do Brasil fosse boa no governo Bolsonaro, o Bolsonaro teria sido reeleito e não foi reeleito. Não, ele não foi reeleito porque ele errou em outras coisas. A economia foi ruim. Imagina. Foi ruim. Não teve nenhuma política econômica que a gente possa falar que é digna de aplauso. O Bolsonaro não foi eleito porque ele foi mal na pandemia. O Bolsonaro não foi eleito porque ele tem uma neurose com o negócio da urna eletrônica. Mas se ele não tivesse esses erros tão nítidos e tivesse enfatizado o sucesso da economia, ele teria boa chance de ser reeleito. Se a economia do Brasil estivesse voando, o Bolsonaro teria sido reeleito. Não tem como estar voando depois de Não tem como estar voando depois de um ano de pandemia. E digo mais, sabe o que eu digo? A política econômica do Lula é exatamente igual à política econômica do Bolsonaro. Imagina o tamanho do Estado. É exatamente igual. Focar em dois pilares. O pobrismo, colocar o pobre no orçamento e o financismo. Pelo amor de Deus. Os dois. Eu vou não ter deu que certo. discordar dos dois. Tá doido. Porque, em tese, no papel, a agenda do Paulo Guedes era ótima. Só que, na prática, a gente viu que ele não conseguiu entregar o que ele prometia. Claro que não. O Guedes entrou prometendo 1 trilhão de privatização. Não privatizou. O Guedes prometeu
que ia cortar gasto. Até teve um pequeno corte, mas no fim das contas, a gente precisou todos os anos furar o teto de gastos. Então, acabou virando uma peneira de gasto que levou a uma mudança agora necessária de um arcabouço fiscal para o novo. Que o Bolsonaro vai dar aquela medalha dos 3 Is para o Milei? Imbrochável, incomível e o que é o... Imbrochável, incomível... Inelegível. Agora, aí, ó, a foto que eu falei para vocês, a Mari conseguiu para a gente. Dá uma olhada. Então, estão reunidos numa sala desse Hotel Libertador, agora, nesse momento. Esta primeira careca que você está vendo aqui é de Valdemar Costa Neto, bem ao lado de Jair Bolsonaro. A gente vê o senador Ciro Nogueira, vemos também esse é o Gilson, o que era ministro, né, do turismo, se eu não estou enganado. Acho que é. O famoso Gilson Sanfoneiro. Gilson Sanfoneiro, exatamente. Temos Fábio Weingarten e ali do outro lado tem Patrícia Bullrich e também Javier Milei, ou seja, Bolsonaro e Milei frente a frente nesse momento, e a internet já está repercutindo isso como se fosse o encontro do ano. Vários perfis aqui de direita estão compartilhando na internet dizendo que é um encontro de peso, meu querido Mano Ferreira. Eu fico muito curioso também para saber o teor da conversa. Eu gostaria de saber. Seria interessante que depois tivesse um pronunciamento e conversamos sobre esses temas de interesse dos dois países para estreitar os laços e colocar à disposição da União, dos países, da evolução do Mercosul. Mas eu confesso que não faço ideia de qual é a pauta. Mas sabe um ponto que eu acho interessante, mano? A direita no Brasil, ela fica muito mais vibrada com esse tipo de evento, né, do que realmente discutir um projeto para o Brasil. Né? A esquerda então as pequenas vitórias da direita no Brasil é exatamente isso, fotinha com Milei, né? Então, assim, como perdeu as eleições ano passado, como não tem nenhum projeto que ela possa apresentar para o Brasil de governo, né? Então, o que ela apresenta é uma fotinha com Milei. Então, parabéns, direita do Brasil. Você lembra no ano Legal passado? Isso. Você lembra no ano passado? Você sabe que vocês têm aqui na bancada um especialista em programa de governo, né? Aliás, pouca gente sabe disso. Mano Ferreira é um dos caras mais habilidosos na construção de programas de governo que eu já vi. Um trabalho impecável que o cara faz do começo ao fim. E isso, na realidade, tinha que ser a coisa mais importante de qualquer governo, né? De esquerda, de direita, de centro. Quer saber o que vai fazer lá, né? Não é só ganhar a eleição. Qual era o programa de governo da esquerda até... Não tinha também. Ninguém discute isso, Pepe. O problema não é do Bolsonaro só. A minha crítica, na verdade, é a falta de projetos de governo para o Brasil, tanto da esquerda quanto da direita. Por isso que eu falo que o projeto do Lula e do Bolsonaro são iguais. Não mudou nada, absolutamente nada. É pobrismo, financismo, identitarismo no caso do Lula e guerra cultural no caso do Bolsonaro, que são dois lados da mesma moeda. Ou seja, a gente não tem projeto. Mas eu acho que esse encontro tem um ponto, né, senhor? Eu, pelo menos, vejo que é a primeira vez que a direita está se organizando aqui na América Latina dessa forma. Eu não vi nenhum tipo de organização nesse sentido. Uma mobilização de tentar chamar os caras para conversar, para juntar, que é uma coisa que a esquerda sempre teve. Mas, por exemplo, existe o Fórum Liberal da América Latina há décadas. Mas ele não tem a mesma proporção, por exemplo, do Foro de São Paulo, né? Não tem. O Foro de São Paulo é relevante, esquece o Foro de São Paulo. Cara. Não, mas independente da relevância ou não, o que pega é que bateu em um, bateu em todos. É mais ou menos isso que eu acho que é a tradução. Mas no ano passado, nunca literalmente tinha o Sebastião Pinheira, o Lacage Pou, participantes do Congresso. Então, tem políticos de peso também. O Mário Vargas Llosa, que foi candidato a presidente do Peru, também é figura frequente nesses encontros. Então, assim, a articulação internacional... É porque tem uma diferença aí, porque estamos falando do encontro. Tem um libertário e um conservador. E eu estou me referindo a encontro entre liberais. Liberais, por definição, defendem o internacionalismo, defendem a cooperação internacional. Então, é até natural o fato de que sempre há encontros internacionais entre liberais para trocar experiência. E tem 2 pontos aí. Primeiro, o fato de a direita, em especial no Brasil, ser muito recente, né? Então não tem uma identidade muito bem definida, o que gera o segundo ponto, que é justamente a falta de união. Então, se não tem união nem no território interno, aqui no Brasil, nós temos várias direitas no Brasil, né?
isso reflete naturalmente também na relação exterior. Então, eu acho que primeiro precisa criar, sedimentar, consolidar a identidade da direita brasileira. A partir disso, se gerar uma união aí com os pontos convergentes de todos esses grupos que formam a direita brasileira, seja a direita conservadora, seja a direita liberal, sejam os movimentos de direita no Brasil, e a partir daí isso vai crescendo, né? E à medida em que vai crescendo, isso vai resvalando também nas relações internacionais, como por exemplo com a Argentina, agora do Bolsonaro com o Milei. Ô Nelsinho, eu concordo com você, mas eu acho o seguinte, eu acho que a direita só não é unida, né, porque falta um projeto conjunto da direita para o Brasil, não é? Ou seja, o que nós temos são vozes esparsas entre várias figuras de direita, e na direita tem várias pessoas que pensam diferente. Tem direita liberal, tem direita conservadora, e por aí vai. A mesma coisa. Não, mas a esquerda tem um fator. Você vai querer me dizer que Gabriel Boric e Lula estão no mesmo espectro? Não, mas estou dizendo que no Brasil, por exemplo... A esquerda é mais unida. A esquerda é mais unida porque tem a figura do Lula. O Lula, ele sempre buscou personalista, né? Exatamente. Eu não tô elogiando essa figura do Lula, né? Mas a esquerda brasileira, na verdade, ela é muito focada na figura do Lula. Então o Lula, ele busca a hegemonia da esquerda, o que é ruim, né? Mas tem a parte boa, que pelo menos mostra uma diretriz para a esquerda, concordando ou não com o Lula. Aqui no Brasil, o único ponto que une a direita é a economia. É o ponto, acho que uníssono aí. Porque se vai para os costumes, por exemplo, a gente já vai se separando. Se vai na relação política com partidos fisiológicos, também vai se separando. Isso vai destruindo a direita. Inclusive, a gente vê isso acontecendo na própria oposição hoje. A oposição ao governo de esquerda. Nós temos várias que não necessariamente se unem, né? Tem aquelas que vão investir, por exemplo, nos memes, nas lacrações de internet, tem os que ficam numa crítica um pouco mais racional e não há união, e aí isso só dificulta o trabalho da direita. Consegui uma informação que está rolando agora, nesse encontro que vocês estão vendo agora nas imagens, Bolsonaro com Javier Milei, de que um dos temas abordados é o tema da economia brasileira. Segundo Bolsonaro, ele ia levar a pauta da economia brasileira, da importância que o Brasil tem, etc, etc, etc. Faz parte também de um líder da oposição, né, Mano Ferreira, esse papel? Faz parte, e acho que como ex-presidente, sobretudo, e líder de um campo político, num contexto em que é sempre válido lembrar, houve uma tensão desde o período eleitoral entre Milei e Lula, atual presidente, é importante que tenhamos no país a capacidade de construir laços institucionais para além dos governos. Então, nesse sentido, especialmente se tratando de dois países tão parceiros e tão importantes historicamente um para o outro, como o Brasil e a Argentina. Então, acho que é importante o gesto de conversarem sobre a economia, sim. O que você acha, Pepe? Eu acho que sim, mas o problema aqui da economia, para mim, é anterior, né? Eu acho impressionante como a economia da América Latina em geral, em países em desenvolvimento, é sempre o receituário liberal que não dá certo em lugar nenhum do mundo, né? Isso fica impressionado. Esse negócio, o Milei entrou com uma agenda parecida com a agenda que o Paulo Guedes imprimiu no governo Bolsonaro e parecida com a agenda que o Haddad quer imprimir no governo Lula, né? Que é a questão do déficit zero. Que eu volto a falar, não existe em lugar nenhum do mundo déficit zero. Então, essa busca desenfreada para mostrar para os Estados Unidos, mostrar para os investidores exteriores que a economia local está dando certo também, pela redução de custo, sem qualquer tipo de política efetiva de transferência de renda, é um equívoco total. Sim, sem política efetiva de transferência de renda. O que é o Bolsa Família? Uma política efetiva de transferência de renda. Sim, aliás, então, o Bolsa Família, pelo menos eu interpreto como uma das políticas mais liberais que existem. Exatamente. Neste país, né? Resultado de um trabalho... Por incrível que pareça. Exato, mas é completamente liberal, desde a sua concepção, que tem a ver com ideias de Milton Friedman na Escola de Chicago, e que foram desenhadas no Brasil por economistas como Marcos Lisboa e Ricardo Paz de Barros, que fez seu doutorado em economia na mesma Universidade de Chicago. E é o grande formulador técnico do Bolsa Família. Ricardo Paz de Barros é um gênio, né, e não teve nenhum tipo de respaldo em nenhum governo de direita e conseguiu respaldo no governo do Lula e da Dilma. O PP... Mas foram muito atacados pela esquerda e por setores expressivos do PT. Foram chamados de débeis mentais por propor o Bolsa Família, no contexto em que o PT defendia o Fome Zero, sim, que seria um programa mais ao gosto do PT. Você acha que o Milei é a salvação do Bolsonaro?
o Milei vai ser derrocado no Bolsonaro, porque a Argentina vai dar errado, né? Nossa. E daqui a 2 anos a gente vai ver o meme do Bolsonaro com o Milei. Energia pesada. Com o Milei, não. De Deus. Sexta-feira. Eu sei, Paulinho, tem coisas, por exemplo, que a gente sabe já de antemão, né? Como você sabe tudo? Você fala com quem? Com a mãe de Iná? Esse receituário liberal aí que o Milei quer imprimir no governo dele, né? Vai levar a Argentina para mais problemas econômicos do que solução. O bom é o Fernandes. Também é ruim. 50% de Também inflação. é ruim. Não, claro. Também é horrível. Bom é o Fernandes. Fernandes é ruim. Milei é ruim. O problema é realmente falta de um projeto consolidado. Quem é bom, Pepe?